Então vamos lá, vamos dar continuidade. Terminamos aí o item dividir, vamos para a próxima etapa, que é transpor. Algumas vezes a gente recebe um conjunto de dados que não está no formato que a gente deseja trabalhar. Esse, por exemplo, aqui, ó, tem os nomes dos itens numa linha e os valores dos itens numa outra linha, na linha de baixo. Se a gente desejar trabalhar de forma estruturada, como se fosse um banco de dados, cada grupo de informações tem que estar numa coluna. Então, os itens numa coluna e os valores dos itens em outra coluna. Para fazer isso, a gente pode selecionar todo esse conjunto de dados, copiar, seleciona para onde ele vai ser transposto, colado, trocando as linhas por colunas. Aqui no ícone de colar, a gente seleciona esse transpor. E aí já transformou as linhas em colunas. Certo? O Excel também pode trabalhar com fórmulas, né? Tem uma fórmula que faz esse trabalho para nós. Então, nesse exemplo aqui, ó, ele tem o mesmo conjunto de dados e a gente vai usar uma fórmula. Vamos selecionar a primeira ali, vamos digitar igual transpor, e aí a gente indica a matriz. Quando a gente faz isso, automaticamente ele preenche no 365, né, ele preenche todos os valores. Ele deixa somente a primeira ali em normal, né, numa tonalidade normal, e os demais itens ele deixa com uma tonalidade mais fraca, que é como se fosse um descarregamento daqueles valores que correspondem a uma matriz. E eu não recomendo, não uso, né, e não recomendo a utilização de fórmulas em matriz. Elas, na minha concepção, na minha interpretação, as fórmulas elas resolvem bastante problemas, mas elas criam outros tantos problemas de complexidade. E então eu não vejo, na minha experiência, não vejo muito sentido. Eu estou comentando com vocês o funcionamento porque ele faz parte da linguagem Excel, e a decisão de utilizar ou não utilizar uma determinada ferramenta é exclusiva de quem está utilizando, né? Um dos problemas que causa a utilização dessa fórmula é que a gente olha para um resultado como esse aqui, por exemplo, onde a fórmula foi digitada somente aqui no primeiro, né, transpor C33 até o H34, mas qualquer um dos valores aqui ele pode ser sobreposto. E aí, no momento que a gente faz isso, ele invalida a fórmula, né? Ele dá um erro, coloca lá como despejar, porque ele não consegue trabalhar, preencher todos os valores, porque um deles está preenchido. Ele só consegue fazer isso aí quando não tem. Eu vou dar um delete aqui, e ele vai voltar a despejar esses valores resultantes da fórmula nas células. Ele pode ser utilizado, se a gente usar o valor de D44, né, igual a D44 vezes 2, ele vai fazer o cálculo correto, né? Mas no momento que eu altero uma outra célula que tem aqui, né, seja por engano ou o resultado de alguma fórmula, por exemplo, eu deleto essas roscas aqui, eu coloco 18, né? Ele não vai mais me calcular aquele valor de forma correta. Numa planilha grande, com muitas fórmulas, ele pode ser um problema, né? Eu não consigo deletar esses valores, mesmo que eu aplique a tecla delete, né? Ele vai recalcular aqui,
Então eu estou fazendo uma operação achando que estou deletando um valor e não estou deletando. Eu só dei esses exemplos para mostrar que quando uma solução ela cria mais problemas do que os resultados, de repente é o caso de se avaliar a conveniência ou não de utilizar. Tá? De qualquer maneira, é uma ferramenta poderosa dentro do Excel e se vocês tiverem interesse em conhecer, tem alguns links aqui que podem ser úteis para vocês conhecerem, verem exemplos de como utilizar essa fórmula, fórmulas matriz, né? Transpor e outras maneiras de utilizar. Eu normalmente utilizo mais essa forma aqui de copiar e colar transpondo, né, de forma manual quando for necessário. As fórmulas em si eu não costumo utilizar, certo? Mas fiquem à vontade aí para utilizar quando acharem adequado, certo? E de transpor era isso. Então a gente termina por aqui esse vídeo e aí se encontra no próximo item, que é classificar e filtrar.